Hoje estou conversando com um profissional diferente, muito especial, e eu gostaria que o Leonardo se apresentasse. Boa tarde, Leonardo. Obrigada por você ter aceito o convite para conversar conosco hoje. É isso, é um prazer estar aqui. Para todo mundo, eu sou Leonardo Brum, sou musicoterapeuta, trabalho na área da saúde e educação, sempre trabalhando com desenvolvimento e aprimoramento de pessoas. Muito bom. Me conta um pouco. Eu acho que tem muita gente que não sabe o que é musicoterapia e o que o musicoterapeuta faz. Então, se você puder ilustrar um pouco o que é o seu trabalho e quais são talvez já as suas áreas de atuação, né? Ah, legal. A musicoterapia é uma área da saúde, né? E também pega um pouco da parte de educação, principalmente para educação especial, onde nós atuamos com desenvolvimento tanto, e aí varia muitas partes de profissionais, né? Muitas especialidades de cada profissional. Por Tá. quê? Existem musicoterapeutas que trabalham com saúde mental e apenas saúde mental, existem musicoterapeutas que trabalham com educação especial no meio das escolas mesmo, existem musicoterapeuta que trabalha no desenvolvimento de crianças por meio neurológico ou comportamental. Existem musicoterapeutas que trabalham no âmbito de medo, né, propriamente dito, fobias sociais, timidez, entre outras situações. Eu trabalho em um misto, né, de situações, principalmente por conta da região que eu trabalho, tem uma carência muito grande de musicoterapeutas. Então, eu trabalho em CAPS infantil e CAPS adulto. Eu também trabalho num hospital, num centro de reabilitação neurológica da cidade. Também trabalho em algumas clínicas particulares voltadas para a questão comportamental. Então, como é que funciona a parte de musicoterapia, né, propriamente dita? Eu sempre explico para os meus clientes e alguns pacientes que são mais que têm um comportamento típico, que existe uma diferença entre aulas de música e entre musicoterapia, que é o primordial, a gente pensar. O paciente, no meu caso, no meu trabalho, quando ele trabalha com a questão de aula de música, o foco dele é aprender o instrumento, é aprender a tocar, é aprender a cantar, é aprender a solfejar, propriamente dito, e o final, a apresentação final, muitas vezes, é uma apresentação, ou até mesmo uma função de obter aquela habilidade. Não que ela não esteja incluída outras coisas junto com a parte da musicalidade, mas o foco principal é que ele trabalha a questão de ensinar um determinado instrumento, alguma área musical. Na musicoterapia, não. Na musicoterapia, o instrumento é um viés para ser desenvolvido outra coisa. Então, eu peguei aqui um copo, um copo de água. Se eu tenho um paciente com Parkinson, por exemplo, e eles têm uma dificuldade tremenda em colocar o copo na frente, na mesa, num apoio, em algum suporte. Eles batem o copo demais ou eles soltam o copo antes. Por quê? Porque eles não têm essa noção rítmica ou até mesmo de graduar a força na hora de bater. Perfeito. Então, o que eu trabalho? Vou trabalhar, por exemplo, com tambor. Eu pego o tambor e organizo o ritmo para que fique fácil para ele conseguir me acompanhar. E vou variando dinâmicas de intensidade e velocidade, para que com uma baqueta, com um ritmo, um compasso, né? Pá, 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 ele consiga com que o seu cérebro organize esse ritmo e aquela parte que está com dificuldade de ele conseguir graduar essa força ou velocidade que ele vai colocar o copo na mesa, gera uma neuroplasticidade para que ele entre em contato e substitua essa parte. Aconteceu uma lesão naquela região, então o cérebro se readapta para que ele consiga fazer com a ajuda de outra parte. A grosso modo seria isso. Mas aí eu vou pegar para outras questões, eu vou trabalhar com a parte comportamental.
Crianças que têm dificuldade, têm rigidez, né? O que é uma música? Música é um padrão organizado que, por meio de ele ser organizado criteriosamente, nós ouvimos um ritmo parecido, nós identificamos melodia, nós identificamos culturalmente outras coisas. Então, dentro desse processo, acontece o quê? Por exemplo, lá tirei o pau no gato. Tá, na, 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 na. Isso é um padrão, isso é um ritmo. Se você cantar assim, ó, você já não identifica como atirei o pau no gato, outra coisa. Então, para ele, é isso, é padrão. E o que a gente pode trabalhar? Aos poucos, nós podemos mudar tons. Aos poucos, nós podemos cantar mais rápido ou mais devagar. Aos poucos, nós podemos mudar a melodia, né? Tem um paciente, inclusive, que eu atendi, que ele cantava todas as músicas dele em dó maior. É um tom de dó maior. Ele sempre cantava em dó maior. Se você puxasse outro tom, ele não aceitava. Ele não aceitava alteração nenhuma. E aí, com o pouco tempo, eu fui diminuindo, em vez de mudar um tom para o outro diretamente, eu comecei a diminuindo em meio e meio tom. E antes, sem instrumento, eu mudava em comas, né? Que a diferença entre uma nota e outra, o menor valor, é um coma, chamado de coma, que é menos do que meio tom. Então, para uma questão musical, isso faz muita diferença. Então eu comecei a mudar com esses comas e depois eu comecei a alterar em meio e meio tom. Quando nós conseguimos mudar de um tom para o outro, ou de 2 tons para o outro, a criança quebrou alguns padrões também. Inclusive, ele não me deixava oferecer outras alimentações. Ele começou a aceitar outros tipos de alimento, a receber outros tipos de alimento. Por quê? Porque quando a gente quebra um padrão, nós temos a possibilidade de organizar todo o resto. Isso, Que legal. Vamos pensar para isso tudo. Se eu mudo o meu quarto, se eu mudei minha cama de lugar, peraí, onde é que estava a cama? A cama estava aqui. E o que estava aqui antes? Ah, estava o criado mudo, ou estava o armário. Peraí, então eu vou ter que reorganizar tudo. Então, quando eu quebro um padrão, eu facilito a mudança. Só que não é de forma abrupta. É um processo, né? É um processo. Então, a gente chegou a mudar a melodia do Atirei o Pau no Gato, que ele também não aceitava. Então, começamos a cantar, em vez de atirei o pau no gato, ficamos atirei o pau no gato, mas o gato não morreu. E ele deixou, e ele participou. Então, esses são outras funções também. Aí tem várias, né? Eu também trabalho no CAPS com saúde mental, então socialização, crianças que não conseguem ter a atenção compartilhada, por exemplo, que é a maior dificuldade de crianças pequenas hoje em dia nas escolas, né? Porque querem tudo. O que é ter a atenção compartilhada? Desculpa, não entendo o termo. A atenção compartilhada é quando eu e você estamos prestando atenção na mesma coisa. E ao mesmo tempo a gente divide. Por exemplo, vamos assistir esse desenho no celular. A criança fica puxando para ela. Ou o brinquedo também. Vamos montar uma torre de blocos. Sim, não tem essa interação, porque não tem uma atenção compartilhada, não sabe dividir, né? Não sabe trabalhar com outras funções. A atenção compartilhada é exatamente isso. Quando eu junto com outra pessoa, eu divido a atenção, né, por isso compartilhada, de um objeto. Ah, que bacana, que interessante. Aí pega, claro, a atenção existem vários tipos, então dificuldade também de atenção sustentada, né? Atenção sustentada é a habilidade de você iniciar uma atividade e finalizar essa atividade. Então, vou começar a pintar. A criança começa a pintar um pouquinho, larga o desenho sem finalizar. Atenção sustentada. Ela não tem essa atenção sustentada. Então, a música, ela não acaba do nada. Atirei o pau no... Acabou a música. Não quero mais.
Não existe isso. Então a gente vai também graduando e aumentando esse tempo de tolerância, muitas vezes que ela não tem tolerância na espera, ela não tem tolerância no dividir, como eu já disse antes. Então, essas situações é trabalhadas de forma musical. Interessante. Eu tinha uma pergunta para te fazer, mas eu vou te fazer outra pergunta que me surgiu agora. Eu tenho estudado bastante a questão escolar e eu percebo que tem muitos diagnósticos de TDAH agora, que é um pouco nas escolas, é a bola da vez, entre outras doenças, né? Suponho que a musicoterapia também funciona para esse tipo de patologia, para esse tipo de diagnóstico. Sim, sim, funciona. Eu tenho 6 pacientes com TDAH, né? Isso só no CAPS infantil. Se eu for juntar para os outros, tem um monte, e junto com comorbidades também. E é engraçado que a gente for pensar na questão do TDAH, porque existem vários tipos, assim como existem várias características de autismo, Sim. né, que eles estão bem linkados. Então não existe o TDAH só que é disperso. Existe o TDAH também que é muito focado naquilo e não consegue prestar atenção em mais nada. Sim. Né? Existe também o TDAH que ele não consegue absorver ou até mesmo não consegue interagir. Parece que ele está vivendo só no mundo dele, de tão calado. Então, dentro dessa função, a gente poderia fazer o quê? Examinar uma ideia. Por exemplo, eu tenho um caso de TDAH que a criança exige para ela muita atenção. Muita atenção. Então, ele começa, e ele é um rapaz muito inteligente, né? E ele começa a falar coisas que são grosseiras ou que chocam muitas vezes para receber essa atenção. Atenção. Porque é uma coisa muito complexa, se você for parar para pensar. Mas uma bronca não é uma atenção legal, mas para eles é uma atenção. Então, não tem essa ideia de tipo, é uma atenção, ele quer atenção. Então, vou dar uma bronca nele para ele parar com isso. Só que a bronca é um tipo de atenção em que você para tudo e todo mundo para olhar o que está acontecendo com ele. Ou seja, você acabou dando aquilo que ele realmente queria. Né? Então, acontece essas coisas. Então, com ele, a gente trabalha com uma questão de regras e combinados também. Então vamos iniciar com uma parte individual. Vamos tocar. Minha vez, sua vez de tocar. Então eu não demoro demais tocando. Eu deixo ele tocar a maior parte do tempo, porque eu quero que ele tenha segurança de que eu vou dar atenção para ele. Que isso daí também é complexo. Vou pensar, vou falar com você? Vou falar com você. Que nem você está fazendo agora. Você está me dando mais oportunidade para falar do que você está falando. Então, automaticamente, se eu quero uma atenção, né, você está me dando essa atenção inteira, porque você não está me interrompendo, você não está modificando as perguntas, ou não está criticando ou questionando as minhas ações. Você está apenas dizendo, nossa, que bacana, olha isso daqui, olha, que legal. Isso daqui, eu quero saber mais sobre isso. E para uma pessoa que quer falar ou que busca uma atenção, isso é muito reforçador. Isso é muito gostoso. Então, para essa criança, eu trabalhei nessa situação. Eu dei a oportunidade para ele poder tocar várias vezes. Depois, eu comecei a colocar outra criança junto dentro do atendimento. Então, ele tinha atenção, a criança tinha atenção e eu tinha a menor atenção possível. Mas a gente via e elogiava ele sobre isso. Nossa, como você está quieto. Nossa, como você está tocando bem. Aí depois fomos para a parte, agora você vai ensinar ele. Então ficava assim, você faz e ele vai imitar você. Ou seja, ele tinha que perceber se a outra pessoa estava repetindo, estava reproduzindo aquele som, né? E nisso a gente foi moldando. Hoje em dia temos uma classe com 6 pacientes,
né? Que bacana. 6 atendidos, ele interage com todos, ele respeita a hora de falar, ele respeita a hora de ficar, ouvir o outro também, e ele presta atenção e pergunta o que que ele sentiu, o outro sentiu sobre aquela situação, como se fosse um terapeuta. Bom, é um terapeuta, na verdade, né? Começou a ser, começou a interagir sobre isso. É muito interessante esse processo. Os pais, e assim, a gente vê também o resultado na questão de pais, porque ali na sessão é uma coisa. Quando está em casa é um outro ambiente, é um outro meio de lidar, né? São pais que não têm técnicas, são pais Uhum. que não têm repertório. Então, a gente percebe também que isso não está ficando na sala do atendimento. Isso Que está bacana. transferindo para a sociedade, que é a minha função. Que bacana. Nossa, antes de eu começar a te fazer outras perguntas, que já vieram assim 1.500 perguntas para te fazer, mas antes disso, você me passou que o conhecimento que vocês têm que ter, porque são diferentes diagnósticos, diferentes casos que vocês tratam e que deve ter cada um direcionamento de acordo com a especialidade, né? Qual é a formação de um musicoterapeuta? Dentro do Brasil, temos o bacharel e temos a pós-graduação. Ah, Temos tá. essas duas. Então, eu, por exemplo, eu sou bacharel em musicoterapia. Então, Tá. na minha época, eram 4 anos de estudo. Algumas faculdades ainda mantêm, ainda têm essa formação de 4 anos, tá? Uhum. E então o pessoal pergunta, você fez psicologia e depois musicoterapia? Ou você fez que tipo de terapia? O que que você fez música e depois fez musicoterapia? Há essa possibilidade. Se você tem uma formação em música ou uma formação em psicologia e quiser fazer uma pós-graduação, por não ser ainda regulamentado, mas ainda está, mas já está, quer dizer, já está na última fase de regulamentação. Uhum. Então já está no último espaço, que é junto do Senado, e depois de lá vai ser sancionada a lei que 2 anos após ser regulamentado, não pode ser mais musicoterapeuta fazendo pós, só Perfeito. fazendo bacharel, A graduação, só a perfeito. graduação. Muito Isso. bom. Então precisa disso. Se for pegar em outros países, não. Por exemplo, na Argentina, formação de musicoterapia só bacharel, Tá. porque ela já é regulamentada. Inclusive, é uma coisa de sanção que acontece lá e que a gente quer que aconteça para cá também, porque a utilização da música em terapia é só do musicoterapeuta na Argentina. Tá. Por conta de quê? Vou dar um exemplo. Eu estava trabalhando numa clínica onde estavam alguns fisioterapeutas cantando e tocando para a criança andar, né? Que era lúdico e geralmente usam, porque música é lúdica, isso facilita, ajuda a criança a interagir. E dentro dessa estrutura que eles estavam cantando, toda vez que eles cantavam, a criança parava e não conseguia dar passos. E depois que eles paravam de cantar e falava, vem cá, ela começava a andar. Principalmente porque a música não estava no tempo que ela conseguia andar. Então, Ah, preste atenção quando você anda com alguém. Você anda diferente do que quando você anda sozinha. Talvez anda mais rápido ou talvez anda mais devagar. sim. Porque são ritmos diferentes. Para uma criança comprometida neurologicamente, é como se desse um curto-circuito de estímulo para ela. Então, Uhum. se ela anda isso aqui, ó, tá, 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 tá. E a música que você toca tá, 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 tá. Ela não anda. Não anda, o cérebro não. Eu Ela dá um percebo, choque, porque ela não é, consegue se organizar. eu percebo isso bastante. É um exemplo bobo que eu vou dar, mas para quem faz academia, dependendo do tipo de música e o tipo de exercício que você está fazendo, você tem um ritmo para fazer os exercícios ou outro. Por Sim. isso, muita gente gosta, inclusive, de fazer, sei lá, corrida com música ou algumas atividades com música, porque ela dá um certo tom, né? Ela dá um ritmo.
Então, Sim. é exatamente isso. Tem horas que o negócio, imagino para uma pessoa que tem um comprometimento, deve ser mais difícil fazer esse ajuste, né? Sim, e dentro disso a gente fala que é o que chamamos de pulsação, porque a velocidade passando nessa pulsação inteira, intrínseca que a gente fica, que todo mundo tem uma pulsação interna. Então, a batida do seu coração é uma pulsação e a minha é outra. Nós temos esses ritmos diferentes. Então, isso me faz tanto falar mais rápido ou falar mais devagar. Isso me faz andar mais rápido ou mais devagar. Conforme eu processo as coisas, é a forma que eu também expresso. Então, você coloca isso para uma sala de aula, com 40 alunos. O seu ritmo de escrever, de explicar, de lecionar, talvez muitos alunos não consigam. Nossa, que interessante. Isso modifica muita coisa. Por exemplo, muitas crianças com TDAH e autismo, eles têm uma dificuldade no processo auditivo, Uhum. em que o córtex que trabalha com a função de identificação de fala, ele não consegue processar inteiramente o que é dito. Por quê? Porque quando nós estamos falando, tem algumas falas que soa mais agudo. E esse timbre mais agudo, o nosso processamento não consegue identificar. E faz com que nós não entendamos o que é pedido na hora. Diferente de falas mais lentas, ou até mesmo o cantar. Porque o cantar é mais devagar, né? Eu te amo. Ele é mais grave. Sai uma voz mais grave. Sim. Eu te amo. Ó. É, é mais fino, é mais É mais agudo. fino. E esse agudo dificulta a criança a entender. Mas com música ela aprende. Porque o Nossa, processamento é mais lento. E funciona. mas então, eu não posso perder a chance de te fazer essa pergunta. Eu já entrevistei mães de crianças com autismo severo, mães com crianças com problemas, talvez, eu conheço pessoas com autismo mais leve, pessoas que têm dificuldade de processamento, e aí algumas defendem a inclusão dentro de uma sala de aula e outras defendem a inclusão no mesmo ambiente escolar, mas numa sala de aula diferente, talvez até porque o professor não tenha o preparo necessário para esse tipo de coisa, para lidar com essas diferenças. Mas supondo que um professor tivesse, obviamente não seria um musicoterapeuta, mas se ele tivesse algumas dessas dicas de coisas que você está passando agora, você acha que seria possível uma inclusão numa sala de aula normal, dependendo, claro, do grau, né, da síndrome que a pessoa tem, ou o ideal é realmente que tenha um profissional treinado para atender essas pessoas de forma exclusiva? Tá. Os dois. Eu diria que seria os dois. Eu defendo sempre as duas situações, porque existem coisas que precisam ser trabalhadas de forma específica, Tá. que atrapalham a criança, principalmente na parte de socialização. Uhum. E existem coisas que podem, na verdade, devem ser trabalhadas no ambiente natural, Coletivo, no tá. coletivo, no todo mundo. Porque existem demandas que só aparecem no coletivo. Você não percebe a dificuldade de uma criança sem estar dentro do coletivo. Vou dar dois exemplos. Uma criança que eu estou atendendo, eu estava dando alta. Eu ia dar alta. Eu falei, não, essa criança é perfeita. Tudo isso ela faz, tudo que eu passo ela completa, ela entende, ela tem habilidade disso, tem habilidade daquilo. Calhou de um dia, por conta de vagas, falta de vagas dentro da sessão, um menino começar a ser atendido junto com ele. Então virou uma sessão em dupla. Em dupla. Modificou totalmente a criança.
infantilizado, buscando atenção, dificuldade social, dividir. Porque antes era eu e ele. A atenção era todinha para ele. E aí eu não conseguia ver demanda. Não tinha demanda. Falei, essa mãe tá pirada, né? Vamos pensar assim, tem muitos profissionais que acontecem, essa mãe tá procurando coisa onde não tem, porque ou a escola tá procurando coisa onde não tem, né? E isso é um julgamento muito pejorativo que acontece. Por isso que é uma das coisas que eu pergunto muito para os pais, o que você está esperando de mim? E o que acontece? Por que você está trazendo ele para mim? Eu explico o que é musicoterapia, eu explico como eu trabalho, eu falo dos cursos que eu tenho, das especializações e certificados que eu tenho, e falo, tudo isso está a seu dispor. O que você precisa que eu te ajude? E aí eles começam a falar tudo o que acontece. Inclusive, esses pacientes vieram para mim por conta da escola. A escola não estava conseguindo lidar com eles em sala de aula. E aí eu fui perguntar como era a rotina, fui perguntar como... Aí, não tem rotina estruturada para ele, porque ele precisa de uma rotina visual, não tem. Ele precisava de uma escuta, ele precisava de alguém acompanhando, porque mesmo que seja um profissional bem capacitado, precisa ter alguém para mediar também essas situações. Então, alguém para dar aula e alguém também para mediar essas situações. Por quê? Se a criança acontece de não conseguir responder ou lidar com aquela situação, o mediador está ali para intervir e não fazer com que essa situação seja algo que a criança não queira repetir de novo. Porque tem criança que entende que é uma vergonha, que é um mico, mas não tem habilidade para sair daquilo. Então, quando você trabalha com um mediador para conseguir facilitar aquilo, ele tem mais confiança. Opa, qualquer coisa, se eu não souber, tem alguém que pode me ajudar. E não é que ele vai ficar dependente dele, porque o mediador vai sempre incentivar a autonomia, a independência. Então, o mediador não escolhe o que falar e nem faz por ele. Né, que é eu postei faz poucos dias no Instagram sobre isso. A diferença entre autonomia e independência. Então, que muitas pessoas também confundem. Então, a autonomia é a habilidade de conseguir escolher e a independência é a habilidade de conseguir fazer sozinho. Então, tem muitas crianças que ficam dependentes das escolhas dos pais e ficam dependentes da função dos pais fazerem. Então, dentro desse ambiente, a gente pode trabalhar multi-ideias. Eu dou curso para professores também, por exemplo. Habilidades musicais dentro de sala de aula. O que você pode fazer? Eu dei um curso ano passado sobre alfabetização. Então, como utilizar a música para trabalhar a alfabetização. Então, vários professores e psicopedagogos, neuropsicopedagogos, fizeram esse curso porque eles queriam buscar estratégias para lidar com algumas situações assim, de dificuldades. E eles trouxeram vários feedbacks positivos. Falaram, nossa, realmente é muito diferente. É discrepante você pensar que trabalhar de uma forma silábica e de uma forma fonética muda todo o entendimento da criança sobre o que vai aprender, né, absorver de alfabetização. Nossa, que incrível. O que você está falando está me dando muitos insights. Estou fazendo muitas anotações aqui.